colocar de pé. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão na internet também nos acompanhando. Gostaria de orar, dando início assim à nossa escola bíblica. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, o dia do Senhor, um dia bonito, ensolarado, que o Senhor nos dá. Muito grato nós somos pela vida eterna, pela comunhão entre os irmãos. Rogamos a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobretudo as bênçãos celestiais. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, cada família representada. Agradecemos pela saúde da nossa irmã Isilda, pela cirurgia da nossa irmã Patrícia. Somos gratos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem para com o Teu povo. Abençoa esta escola dominical, esta escola bíblica, que nós possamos aprender cada vez mais da Tua palavra e colocarmos em prática. Que o Senhor receba tudo que vai ser feito aqui para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Salmo 127. Vamos ler juntos este Salmo 127. São apenas 5 versículos. Você que está em casa também, por favor, acompanhe. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus aplique a sua porção lida ao nosso coração, sabendo que todo bem procede de Deus e que nós devemos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe fazer, segundo a vontade de Deus, e Ele, com certeza, é que nos dá tudo. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem está na direção das nossas vidas. Vamos cantar um cântico que diz: Jesus em Tua presença, com o nosso irmão Márcio nos dirigindo este cântico. Ainda em pé, queridos. Bom dia, irmãos. Graça e a paz. Vamos cantar então, Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos
sentar. Antes de chamar as crianças aqui, eu gostaria de chamar o presbítero André, a Patrícia e a Elise aqui à frente, só para a gente orar por esta família, que ontem nós tivemos a nossa reunião do presbitério, a 35ª reunião ordinária, e como os irmãos são sabedores, o nosso irmão, o presbítero André, ele é candidato, né, ao Sagrado Ministério, e agora ele é seminarista, então irá, assim, cursar o curso de Teologia no JMC, um de nossos seminários presbiterianos, lá em São Paulo. E ontem o presbítero André foi submetido à sabatina pela comissão de exame teológico e, graças a Deus, foi aprovado, foi colocado em plenário também e teve a aprovação, cumpriu todas as exigências, né? E glória a Deus por isso. E é mais um seminarista, mais um irmão desse celeiro grande que é Itajaí, né? Que é a primeira igreja de Itajaí, que tem enviado muitos irmãos ali para o JMC. Então, eu gostaria de orar pela vida, né, desta família, da Patrícia, está aí se recuperando de uma cirurgia que fez no ombro, né, Patrícia? Quinta-feira, está machucada, né? Isso, a Elise está dizendo que ela tem que ficar assim, né, Elise? Muito bem. Tá bom. Vamos orar, então, pela vida do presbítero André, da Patrícia, da Elise, para que Deus esteja sempre com eles, que eu sei que Deus está sempre com o seu povo, né? E que nesta ida a São Paulo, Deus supra todas as necessidades deles. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida do presbítero André, pela vida da nossa irmã Patrícia, sua esposa, pela sua filha, a Elise. Muito grato nós somos, ó Deus, pela vitória em Cristo Jesus, que o Senhor concedeu a esta família o desejo de te servir como pastor, como ministro do Evangelho. Que a tua palavra diz: aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja sempre com o presbítero André, nos seus estudos, dando sabedoria, iluminação do teu Espírito Santo, para que nestes 4 anos ele possa aprender cada vez mais sobre a tua palavra e, sobretudo, entender que o seminário não forma pastores, mas sim teólogos, e que ele seja, de fato, um pastor para a glória do teu nome, que ele sirva ao Senhor, colocando assim o Senhor nas mãos dele, quando ele terminar e for ordenado, uma igreja que ele ame e que seja amado por esta igreja, não só ele, mas a sua esposa, a Patrícia, e a sua filha Elise. Ó Deus, somos gratos a Ti pela vida também do conselho dos presbíteros da igreja ali de Itajaí, que formam o conselho, o pastor Edmar, os irmãos todos ali da primeira igreja de Itajaí, os irmãos e pastores das congregações nossa também. Muito obrigado. Que nós possamos ajudá-los, ajudar esta família, não apenas com oração, mas também ação. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando o presbítero André, e pode contar com o apoio da nossa congregação, né, Lise? Patrícia, Deus continue abençoando, viu? E à noite, pode sentar, quer falar alguma coisa, André? E à noite, os irmãos, né, estarão em Itajaí. O presbítero André irá pregar em Itajaí à noite, e o pastor Edmar irá também comunicar ali a igreja. Então, muito nos honra em saber que mais um irmão, né, em Cristo está indo para o seminário se preparar
para ser, de fato, não só um grande teólogo, mas que seja também um grande pastor, aquele que apacenta o rebanho do Supremo Pastor. Irmãos, eu convido então as crianças a virem aqui à frente, vamos orar por elas, pelos professores também, pela classe dos catecúmenos. Deixa eu ir para baixo, Elise, que fica melhor. Muito bem. Só não sei, Dani, se vai pegar aqui as crianças, né? Deixa eu só tirar aqui. É bom que elas podem vir para cá, Alexandre, que eu quero que o pessoal de casa vejam vocês. Matar a saudade. Fernanda, para cá, Elise, Murilo, Mateus, o Super Mateus e o Heitor. Muito bem. Vamos, dá para pegar aí, Dana, as crianças? Muito bem. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida destas crianças, pela vida de seus pais. Somos gratos porque o Senhor tem, de fato, colocado no coração dos seus pais a responsabilidade de trazê-las à casa do Senhor. Porque um dia estes pais, ao batizarem os seus filhos, prometeram isto diante da igreja e, sobretudo, na tua presença. Ó Deus, que estas crianças, elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que elas entendam que a vida delas só tem sentido por causa de Jesus, que morreu por elas naquela cruz, que morreu por nós, que morreu por seus eleitos. Te peço também bênçãos sobre a vida dos professores, das professoras, tanto destas crianças como também dos catecúmenos, que o Senhor use estes professores e professoras poderosamente para instruí-las no caminho do Senhor. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Crianças podem, com calma, tá bom? Seguir ali a professora Paula, a professora Dani, e também os catecúmenos. Podem ir ali com o nosso irmão Márcio, professor. E aqueles que não são crianças e que não são dos catecúmenos ficarão aqui, tá bom? Então, são 10h18. Nós temos até 11 horas para estudar Judas, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu só ver aqui, Gustavo, se está... Se está indo aqui... ok, Gustavo. Acho que essa posição... Deixa eu ver aqui. Isso. Ok. Obrigado, Gustavo. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Judas. Nós estamos estudando esta epístola, esta carta. Nós já vimos os versículos 1, 2 e 3. Domingo passado nós vimos só o versículo 3. Vimos no domingo passado, neste versículo 3, a preocupação de Judas pelo bem-estar dos irmãos, né, dos santos, daqueles que foram separados por Deus e para Deus em Jesus Cristo. Nós vimos, em segundo lugar, a importância do assunto desta escrita de Judas, né, tudo nesse verso 3. E também vimos a necessidade de sua escrita e, por fim, a natureza da exortação de Judas dirigida aos santos. Foram estes 4 pontos que nós estudamos no domingo passado, com o título, neste versículo 3, apenas, o dever do cristão lutar pela fé, né? O dever do cristão combater a fé. É importante que nós entendamos isso, a importância de nós combatermos, defendermos aquilo que nós cremos. E eu gostaria de, antes de iniciar, distribuir aqui, são apenas, no momento oportuno, eu pedi para ler 2 Coríntios 6,
verso 1, eu vou pedir para a nossa irmã Lidiane ler. 1 Pedro 2,16, a nossa irmã Vanilza. Gálatas 5,13, a nossa irmã Senilde. Romanos 6,1, a nossa irmã Rose. Romanos 6,1. E, por fim, a nossa irmã Lidiane, Letícia, Romanos 14,9. Só são esses versículos para hoje. E eu botei só as mulheres, só as irmãs. Valeu. Vamos, então, dar início lendo os 4 versículos, mas vamos nos deter apenas no versículo 4, tá bom? Vamos, então, ler juntos aí, na versão atualizada, Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, os 4 versículos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, veja que temos aqui, neste versículo 4, a presença de homens maus, homens ímpios, homens errantes, homens que eram antinomianos. Este termo, eu falei domingo passado, foi cunhado pelo grande reformador Martinho Lutero. Contra, né? De contrário, e nomos de lei. Então, eram homens contrários à lei moral, contrários à lei de Deus. E, em primeiro lugar, neste versículo, está ali o texto, o verso 4, que é o que nós vamos nos deter nele. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem ou transformam em lascívia, né, a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Negam o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu vou dividir esse texto apenas em 2 pontos. O primeiro ponto é a entrada de homens maus na igreja. Este é o primeiro ponto que nós vamos observar. Veja que o texto diz que alguns homens ou alguns indivíduos, eles se infiltraram de forma secreta e eles foram desde a antiguidade dispostos a esta condenação. Ou seja, desde muito, já antecipadamente, eles foram pronunciados para esta condenação. E, em primeiro lugar, dentro deste primeiro ponto, da entrada de homens maus na igreja, esses homens não foram mencionados. Veja que não foram mencionados ou porque Judas não se importou em dar a eles
a celebridade, né, que sua vaidade poderia ter desejado, ou porque seus nomes já eram conhecidos no meio do povo ali, no meio dos santos. Mas o fato é, irmãos, que nós cristãos, não devemos dar moral para as coisas do diabo. Não devemos dar ibope para Satanás. É por isso que nós não temos sessão de exorcismo aqui na igreja. Porque se você observou já, né? Algumas aí, elas fazem uma verdadeira sessão de entrevista com os demônios. Pergunta como é o nome deles. Quem é você? Como é teu nome? O que é que você está fazendo nesse corpo? É um verdadeiro absurdo, quando na verdade o próprio Jesus nunca fez entrevista. Sai e acabou, eu te ordeno. Sai fora daí desse corpo. Jesus ordenava, Jesus não ficava batendo papo com o demônio, até porque os demônios já sabiam quem ele era. Tu viesse nos atormentar antes do tempo, eu sei que tu és o santo de Deus. Então os demônios sabiam quem era Jesus. Então, veja que aqui, estes homens, Judas não se preocupa em dar nomes para eles, por duas razões. Primeiro, por não dar ibope para esses homens. Segundo, porque o pessoal já sabia quem eram esses homens ali, já sabia o nome deles. Estes infiltrados, estes falsos mestres, esses homens maus, estes homens ímpios. Mas outra coisa também que a gente precisa observar, que a entrada desses homens maus na igreja, além desses homens, eles não serem mencionados, eles não foram mencionados, não é possível ao homem guardar a igreja contra a entrada de tais homens. Ou seja, a gente não consegue impedir a entrada desses homens, porque eles entram de forma sorrateira. Mesmo você observe que até os apóstolos não conseguiram manter a igreja pura. Até os apóstolos não conseguiram. Então, não é possível a nós, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos em Cristo, verdadeiros servos de Deus, impedir que falsos homens, que homens maus, que homens ímpios entrem. Até porque você sabe que o próprio Jesus disse que tem o peixe bom e o peixe ruim, que tem o joio e que tem o trigo. E quem vai fazer essa separação é Ele mesmo. A gente não tem como detectar quem é eleito e quem não é. Claro que a gente pode observar alguns comportamentos, e diante de alguns comportamentos a gente supor que aquela pessoa não seja um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Mas isso aí é muito subjetivo até aquele que parece ser e não é, né? O crente denorex, né? Parece, mas não é. Então há muita dissimulação, muito crente mascarado, não mascarado por causa da pandemia, mas mascarado em termos de caráter, né? Então, hoje em dia, literalmente, todos nós estamos mascarados, né? Então, veja que não é possível, irmãos. Os próprios apóstolos não impediram, não conseguiram manter a igreja pura. Mas, na entrada destes homens maus, além deles não serem mencionados seus nomes, além de os homens bons, digamos assim, os santos, não impedirem que estes homens maus, ímpios, entrassem, nós temos uma terceira coisa aí, uma terceira lição. É que a entrada destes homens maus, geralmente é efetuada por artes hipócritas. Ou seja,
eles são falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos, enganando os corações dos simples, atraindo muitos discípulos após eles. Eles geralmente escondem suas verdadeiras opiniões. Eles misturam a verdade sadia com erros destrutivos. E eles pregam doutrinas que são agradáveis à natureza corrupta do homem. Eles pregam aquilo que os homens corruptos querem ouvir. Eles não querem ouvir, na verdade, a verdade que é Cristo que liberta. Eles querem ser massageados. Eles querem ouvir só coisas boas. Querem viver no mundo, como eu falei domingo passado, e na igreja, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Que me perdoe os Raimundos da vida aí, né? Então, veja que eles costumam dar um ar de novidade. Eles costumam dar um ar de originalidade em seu ensino. E no ensino nós sabemos que não há nada de novo. A gente precisa pregar a verdade, e esta verdade que há mais de 2000 anos vem sido pregada. Só que esses homens maus, eles são hipócritas, eles são atores. Eles literalmente são mascarados, dissimulados. E aí eles querem agradar a todos, a gregos e troianos. Querem se dar bem com todos. E é impossível, irmãos, nós agradarmos a dois senhores. Iremos agradar a um e desagradar a outro. Não se pode servir a dois mestres, a dois senhores. Então, observe aqui que eles costumam fazer isso, dar um ar de novidade, de originalidade. A pior coisa é parecer que está falando a verdade. Tem algumas aí denominações que de fato você acha que está falando a verdade, mas por trás é dissimulada. É só para atrair os simples, para enganar, para seduzir. São homens de fato mercenários, que querem tirar a pele de suas ovelhas, se cobrir, se vestir com elas e comer a carne delas. E os melhores cristãos podem, portanto, às vezes, se enganar com estes sedutores. Pode ter certeza disso. Os melhores cristãos podem até se enganar com estes homens hipócritas, com as suas artes sedutoras. Tem muita gente boa aí, cega, servindo a estes homens hipócritas, a estes homens falsos. Mas também, irmãos, uma quarta lição desta entrada de homens maus na igreja é que a presença de tais homens na igreja, essa é a melhor coisa que a gente pode ter, é que eles não irão destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Eles podem, sim, claro, causar um estrago, fazer um estrago. Isso a gente não tem dúvida. Ferir alguns. Por que você acha aí que tem muitos desigrejados? É por causa de homens assim, homens ímpios, homens maus, homens erristas, que enganaram o seu rebanho, e que tem muita gente machucada, e por isso estão fora da igreja, porque foram enganadas, foram iludidas, e estão arrasadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, porque quantos aí não foram extorquidos? Quantos não venderam propriedades?
por serem enganados por estes líderes, para obter bênção. Eu tenho história do nosso meio aqui, de pessoas que vieram de outras denominações, que disseram: pastor, eu tive que dar 10 mil para uma campanha, para meu pai ser curado do câncer. E vocês acham que o pai foi curado? Não, morreu. E essa pessoa estava machucada emocionalmente, desiludida com a igreja. Então, irmãos, é muito sério isso, o estrago que estes homens fazem, mas eles não destruirão a igreja que é do Senhor. Eles não destruirão. Mas uma quinta lição sobre a entrada destes homens mal na igreja, eu gostaria só de pedir, o Gustavo, você pode trazer um copo d'água ali, Gustavo, por favor? A quinta lição é que a influência destes homens, sua influência, destrutiva, e a retribuição que os aguarda, foram previstas de antemão. Olha que maravilha, irmãos. Ao mesmo tempo que a gente tem esta maldade dentro da igreja, esta infiltração destes indivíduos maus, a gente pode crer que a igreja não vai ser destruída. A gente pode crer aí que isso é um fator de que Deus é soberano, de que Ele que escreveu a história e que nada acontece por acaso, tudo já está decretado por Ele, ao ponto de, aqui nesse verso 4, você observar aí que estes homens, desde muito, é o que diz o verso 4, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então, você observe que estes homens, o destino deles já está traçado há muito tempo. Já está traçado há muito tempo. Isso é só para mostrar para nós que Deus, ele tem o controle da história. Ele tem o controle. Obrigado, Gustavo. Então, a influência destrutiva e a distribuição, a retribuição que os aguarda, foram previstas de antemão. Ou seja, eles têm uma influência que destrói, que faz estrago. Mas a retribuição dele, assim como essa influência que faz estrago, ambas já estavam previstas, já estavam decretadas. Pois eles foram desde a antiguidade dispostos a esta condenação. Veja que não nas profecias de Paulo, não nas profecias de Pedro, mas no Antigo Testamento. Pois a frase aqui que nos coloca esta palavra, antigamente, se refere a algo na história. Não é algo recente ali do antigamente, é justamente desde a antiguidade, no Antigo Testamento, na história. A condenação é ilustrada aqui por estes versículos. Mas uma sexta e última lição da entrada destes homens maus na igreja: é necessário que os cristãos, nós, estejamos vigilantes contra a entrada e a influência de homens maus, de homens ímpios, que no próximo ponto nós vamos explorar mais quem são esses homens ímpios. Ímpio é o incrédulo, é aquele que não crê em Deus, é aquele... A gente vai explicar tudo isso. Então, veja que é necessário que nós estejamos vigilantes. Nós não estamos no novo céu e na nova terra. Muita coisa ainda vai acontecer.
E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa estar preparado. Só que a gente não deve viver cabisbaixo, derrotistas, porque a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. A gente tem que viver a nossa vida. Temos que tocar a vida. Trabalhar para a glória de Deus, se relacionar para a glória de Deus, tocar a vida. Não vamos esperar, como a música, né, de Raul Seixas, ficar sentado esperando, com a boca cheia de dente, né, escancarado, esperando a morte chegar. Não, vamos lutar, vamos viver, vamos continuar a nossa vida como cristãos. Não vamos ficar parados, sentados num banco de igreja, esperando a morte chegar ou esperando Jesus voltar, sem fazer nada, de braços cruzados. Porque nós somos seus filhos, nós somos discípulos do Senhor, e Ele não nos chamou. Oi, som. Oi. Ele não nos chamou para vivermos vida de inércia, né? De estarmos parados, tá bom? Eu quero entrar, então, no segundo ponto. Ficou alguma dúvida, irmãos? Aí tá tudo... Os irmãos querem falar alguma coisa, contribuir? Fiquem à vontade. Isso aqui é uma escola. Estamos aqui para aprender. Ninguém quer contribuir, somar, falar alguma coisa a mais do que eu escapei, por exemplo, que você enxergou, fique à vontade. Não? Então vamos dar continuidade. Segundo e último ponto que nós iremos tratar neste versículo, né, que é só o verso 4, é sobre o caráter desses homens, quem eles eram. Quem eles são. E veja que eles eram homens ímpios. Eles eram homens ímpios. E aí eu vou dizer o que significa ser ímpio. Homens que negam a Deus. Isto é ser ímpio. Eles negaram a Deus. Negaram a honra devida a Deus. Eles viveram sem relação com Deus. Isso é ser ímpio. É um homem que não tem relacionamento com Deus. Eles estavam praticamente sem Deus no mundo. Em suas obras, negaram a Deus. Eles não invocaram o Senhor. Isso é que significa ser homem ímpio. Eles deram ao mundo, ao pecado, a tolice, a fidelidade que era devida a Deus. Como Paulo fala aos Romanos, eles serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que significa ser ímpio. É quando eu sirvo a criatura. Eu sirvo para agradar aos outros, aos meus pares. Eu não sirvo para agradar a Deus. Eles honraram a eles mesmos. Eles procuraram honrar a Deus de maneira errada. Isso é ser ímpio. É adorar não de acordo com a palavra de Deus. Isso é que é ser ímpio. É servir a si mesmo, de forma egoísta, parcial, inconstante ou profana. É isso que significa ser ímpio. Eles eram homens assim. Porque a impiedade leva à prática iníqua. Então, os irmãos entenderam o que é ser ímpio? Mas, em segundo lugar, além deles serem homens ímpios, eles perverteram as doutrinas da graça. Veja
que o texto diz que eles transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem. Em outra versão diz lascívia. Irmãos, como diz Trapp, da misericórdia à liberdade, um teólogo, ele disse que eles transformaram a graça de nosso Senhor em lascívia, e aí ele diz da misericórdia à liberdade, que é a lógica do diabo. Veja que nós temos como desígnio verdadeiro é a graça de Deus. É isso que nós temos como verdadeiro. E estes homens, eles negando assim, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, podemos viver sobriamente, retamente, piedosamente neste mundo, quando negamos a impiedade, o contrário destes homens que não negavam as concupiscências, os desejos de sua carne, do seu coração. E só podemos viver de forma piedosa, de forma reta, sóbria neste mundo, quando negamos a impiedade, quando negamos os desejos mundanos. Não tem como, já falei, estar com um pé no mundo e outro na igreja. Não tem como. Não tem como. E aí, que a irmã Lidiane leia para nós 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. O microfone ali está com o Evilásio. Já está com ela. Ok. E nós, na qualidade de cooperadores como ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, veja que temos este dom gratuito de Deus, que é a nossa eleição, o nosso chamado, e ambos, eleição e chamado, é graça, é oriunda essa graça do próprio Deus. E observemos isto, irmãos, não foi em vão que nós recebemos, não foi em vão, não foi em vão. Nós temos este chamado, nós fomos eleitos para a glória de Deus. E a perversão desta graça, ela é efetuada. Ela é efetuada pelos homens, conforme está dito aí no versículo. Transformando esta graça em libertinagem, em lascívia. Homens usando a sua liberdade como capa de maldade. 1 Pedro 2,16, a irmã Vanilza. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Veja que Pedro, o apóstolo Pedro, fala sobre esta perversão da graça que está aqui sendo efetuada por estes homens maus, por estes homens ímpios que perverteram as doutrinas da graça. E aí Pedro está justamente dizendo isso. Estes homens estão usando da liberdade para servir de capa para a maldade. Mas também veja Gálatas 5,13, a irmã Senilde, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, irmãos, veja aí que Paulo está instruindo aos Gálatas para não dar ocasião à carne. Uma vez que nós somos livres, nós não somos livres para a prática do pecado.
mas livres para vivermos em santidade, em novidade de vida. Mas veja aí Romanos 6:1, a nossa, quem foi? Rose, nossa irmã Rose, ali é Vilásio. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Então veja que não é assim que nós devemos viver. Eu vou viver no pecado para que a graça superabunde? Não, nós não fomos separados, chamados por Deus para vivermos praticando o pecado. Ser eleito, predestinado, não significa isto. Como eu já disse aqui muitas vezes, muitos acham que a doutrina da predestinação é coisa do diabo. Não, irmãos, é bíblico, isso é bíblico. Nós não fomos eleitos por Deus, escolhidos por Ele, selecionados por Ele, para um destino de vida eterna, para vivermos nesse interim pecando. Não, mas para vivermos santificados, procurando uma vida de comunhão uns com os outros, conforme foi lido aqui, em amor, servindo uns aos outros. E estes homens aqui maus, que pervertiam as doutrinas da graça, eles rejeitaram a lei como regra de vida, como eu falei, que o Lutero cunhou esse termo, né? Antinomiano, contra a lei moral, contra as leis de Deus, abusando de sua liberdade para ofender as consciências fracas, aqueles mais fracos da igreja, porque não se enganem, tem o crente forte e tem o crente fraco, sim, tem aqueles que são mais maduros na fé e aqueles que são menos, estão ainda tomando leite. Aqui atrás, no terreno, tem umas galinhas que eu conheço como guiné. E durante a semana eu estou aqui, elas toda hora estão assim, estou fraco, estou fraco, estou fraco. É a cantoria do guiné. É galinha de Angola, né? Que fala aí, que até o dono disse que iam dar fim a essas galinhas, porque fica perturbando a gente, mas eu falei para o vizinho que não perturba, pelo menos agora não estão, só se as crianças ali, né? Mas aqui não estão perturbando. Então tem esses crentes guiné, guiné, né? Galinha de Angola, que toda hora estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas, irmãos, estes homens, eles abusavam desta liberdade para ofender essas galinhas de Angola, né? Os guinés, os crentes mais fracos. Eles praticavam atrocidades na conduta. O pecado da hipocrisia, né? De usar máscara, não essa que eu já falei. Eles desonravam a Deus, eles desonravam a doutrina da graça. Estes homens argumentavam uma ingratidão sem limites. Isso irmãos, mais desesperador de todos quase o mais desesperador de todos os pecados contra Deus. Essa ingratidão sem limites. E eu encerro com a terceira lição sobre o caráter destes homens. É que eles negaram Jesus Cristo. Veja que sobre o caráter desses homens maus, destes homens ímpios, nós vimos que eles eram ímpios, que eles perverteram as doutrinas da graça e que eles negaram Jesus Cristo. Irmãos, eles, na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam vestindo o uniforme de Cristo, 100% Jesus. Vocês já viram assim? O crente que anda, né, jogador de futebol, né,
bota assim a fita, 100% Jesus. Apenas o uniforme de Cristo. Mas, infelizmente, estes homens estavam servindo o tempo todo, sendo de vassalo, sendo de escravo para o diabo. Uma coisa é vestir a camisa, outra coisa é honrar a camisa que veste. Então, estes homens aqui ímpios, infiltrados ali na igreja, eles negaram a Jesus Cristo. Eles só estavam vestindo o slogan somente, mas estavam servindo ao diabo. E Cristo é o único Senhor e Mestre de todos nós que somos crentes. E este senhorio é baseado na ideia de propriedade. Somos do Senhor, vivos ou mortos, nós somos do Senhor. Romanos 14, verso 9, com a irmã Letícia, que será o último versículo lido nesta manhã. 14:9, né? Isso. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, observe, versículo 4 diz que estes homens eram homens ímpios, transformaram a graça de nosso Deus em lascívia, em libertinagem, perverteram as doutrinas da graça e, por fim, negaram nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo, nosso soberano Deus. Ele dá leis a nós que somos seus servos, de forma amorosa, a obediência. É Jesus, é Ele quem nos recompensa de acordo com o nosso serviço, é Ele que tem poder tanto para dar como para tirar, é Ele. Nós lemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham, em vão, aqueles que trabalham, aqueles que são sentinelas, que guardam, esse que quão sério é negar a divindade de Jesus. Tão sério é negar a divindade de Jesus Cristo. É muito sério isso. É muito sério. Deixa eu só trocar aqui o microfone. É muito sério, irmãos, negar a divindade de Jesus Cristo. Que tolice é confiar em outro Salvador. Que tolice. Quão abençoados somos nós que temos esse Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quão abençoados somos nós. E estes homens maus, estes homens ímpios, negaram o Senhor Jesus. Negaram o Mestre. E de forma doutrinária, talvez como os gnósticos, eles negaram sua verdadeira divindade e sua verdadeira humanidade. Eles negaram. E praticamente, de forma prática, eles se opuseram ao Evangelho de Cristo. Eles apostataram da verdade de Cristo. Por uma vida perversa, por uma vida obscena, esses homens, ao rejeitar a autoridade de Cristo, bem como sua salvação, abandonaram a sua própria misericórdia. Que Deus nos livre disso, de sermos assim, de sermos homens ímpios. Que Deus nos abençoe e que nós, de fato, confiemos nele, tão somente nele. Porque lembre-se disso, ele dá, ele tira,
Ele abate, Ele exalta, é Ele. Quem me poderá fazer o homem mau? Então, com Cristo, nós estamos seguros. Pode ter certeza disso. A caminhada é turbulenta, porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas também que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas a chegada, ela é certa. A vitória é certa em Cristo Jesus. E Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Eu encerro agora, então, a nossa escola bíblica com uma oração. Já são 11 horas em ponto, não quero passar assim do horário. Vamos ficar de pé, vamos orar. Só peço que o presbítero André já fica ali, por favor, na posição, para desligar aqui a câmera quando assim terminarmos assim de orar. E impetrarei a bênção, e só lembrando aos irmãos que estão em casa, venham para o culto à noite, às 19 horas. Pai amado, muito obrigado pelo estudo de Tua Santa Palavra, que nós possamos, de fato, colocar em prática aquilo que nós acabamos de ouvir, iluminados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, cada irmã, cada família aqui representada. Abençoa o nosso país, o nosso planeta. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pela vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, pela vida dos nossos jovens, dos adultos, dos idosos, pela nossa saúde. Muito obrigado. Traz-nos em paz à noite para adorarmos o Teu santo nome. Abençoa os enfermos, abençoa os que estão viajando, os que estão aniversariando. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que nós possamos continuar firmes no Teu caminho, porque é o Senhor mesmo quem nos sustenta e que nos preserva no Teu caminho. Despede-nos agora em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, sobre todos nós aqui nesta congregação, hoje e sempre. Amém. Queridos, um bom domingo e até a noite, se Deus assim nos permitir.